3, 2, 1 e agora é a hora de a gente vai falar que online e offline andam junto. Então a gente vai falar um pouco das estratégias que a gente pode fazer e como criar essas estratégias para você atuar tanto no online quanto no offline. Vamos começar primeiro pela nossa estrutura offline, porque a estrutura offline é a mais difícil, pode parecer a mais fácil, né? Mas ela é mais difícil. No entanto, todas elas partem do mesmo princípio, todas elas precisam ter pelo menos uma estrutura básica, ou seja, um processo, é o mesmo processo para você poder alcançar os resultados tanto do online quanto do offline. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa assim, eu tenho um negócio e eu quero vender o produto ou serviço para aquele público, né, para as pessoas. Mas você pode dizer assim, qualquer pessoa é meu cliente, se o cara quiser comprar, ele é meu cliente. Será que é? Será que qualquer pessoa é seu cliente? Quando a gente está desesperado, qualquer pessoa pode ser nosso cliente. Mas, quando a gente tem uma visão estratégica, isso não é verdade. A gente sabe quem são as pessoas que precisam comprar o nosso produto. Por exemplo, na aula que eu expliquei sobre a pirâmide de Maslow, que eu expliquei sobre o mercado, ficou muito claro e evidente que dentro daquela pirâmide de Maslow, você tem algumas classes sociais ali onde você vai atuar com o seu produto ou serviço. E que dentro dessa classe social que você escolheu para atuar, você tem um mercado e que esse mercado tem os 3 níveis de pessoas que querem, as pessoas que querem mas estão procrastinando, as pessoas que precisam do seu produto, mas que de certa forma não sabem que precisam. Então a gente já aprendeu isso. Agora a gente vai entender como criar realmente uma estratégia, um processo de uma estratégia para que a gente tenha resultado. Como eu disse, quando a gente está desesperado, qualquer cliente é cliente. Eu quero comprar e você sai vendendo. Só que o cliente errado, ele traz mais problemas do que a vantagem de ter fechado com ele. E é por isso que a gente dá tanta ênfase aqui. Bom, então vamos falar desse processo. O processo é basicamente assim, ele é bem simples. A gente inicia o processo e a gente faz uma outra coisa no processo, que a gente pode até fazer junto, né? Pode pesquisar, fazer um outro tipo de pesquisa, porque aqui você vai pesquisar quem são as pessoas, né? Qual o público, quais as pessoas que compram o seu produto. Quem são essas pessoas? Então aqui a gente vai pesquisar pessoas. No mundo digital, a gente chama isso de avatar, persona. É assim que a gente chama, né? Avatar, persona. No mundo offline, né, que são os funis de venda, a gente chama isso aqui de público-alvo, chama de cliente potencial. Agora, independente dos diferentes nomes que isso aqui recebe, sinceramente, a gente precisa entender quem são essas pessoas. Que pessoas são essas que compram o seu produto? São mais homens? São mais mulheres? A pesquisa é muito mais extensa do que isso. E a gente depois pode esmiuçar ela. Mas é importante a gente entender quem é o teu público. Qual a idade média de quem compra? Qual é, por exemplo, as regiões no Brasil que mais tem demanda para o seu produto ou serviço? Quanto ganha? Né? Qual é a renda média dessas pessoas? Por exemplo, isso aqui é uma pesquisa e fala demográfico, né? Para a gente entender um pouquinho onde é que está, quanto ganha, etc., idade, se é homem, mulher, se tem filho, se é casado, tudo bem. Mas existe uma pesquisa muito mais aprofundada para esse mercado, que é, por exemplo, você chegar ao ponto de identificar desse público o que ele vê, o que ele ouve, o que ele pensa, o que ele sente. Então, basicamente, quando a gente está falando do público-alvo, a gente quer descobrir quem é essa pessoa no detalhe. Detalhe do detalhe do detalhe para descobrir quem é essa pessoa que está comprando da gente. Então, vamos lá. A gente já entendeu que é o avatar, a persona, que é o público-alvo, que é o cliente potencial, enfim. Além dessa pesquisa, tem uma outra pesquisa que ela é muito importante. Sabe que pesquisa é essa? É a pesquisa da concorrência. Saber a concorrência é valiosíssimo. Por incrível que pareça, quando você começa a pesquisar concorrência, você começa a entender o que o seu concorrente faz, como ele faz a proposta, como ele aborda o cliente, quais são os pontos mais fortes dele, quais os diferenciais do que ele oferece com o que você oferece, ou o que você pretende oferecer se você estiver gerando um novo negócio. Ou seja, pesquisar o concorrente também é um outro ponto fundamental. Agora, tem uma outra pesquisa que eu gosto de fazer muito. Eu gosto de trabalhar com a pesquisa de demanda. Demanda de mercado. Demanda de mercado.
que significa isso? Qual o potencial que eu tenho desse negócio para os próximos 5, 10 anos? Se é um negócio que está em alta, quando, em que período do ano esse negócio está em alta? Ou quando está em baixa? Qual a melhor época de lançar? Quando está em alta ou quando está em baixa? Tudo isso aqui vai nos ajudar a criar uma inteligência para o negócio. Tudo isso. Então, por exemplo, se eu sei que nos meses, digamos que fevereiro, março, são os meses que bem quentes, né? Janeiro, fevereiro, são meses quentes que vendem, por exemplo, mais churrasqueira. É claro que o meu investimento, se a gente sabe que existe uma demanda maior, é claro que eu vou fazer alguns meses antes algum tipo de trabalho para eu poder trazer essas pessoas, essa demanda para dentro do meu negócio. Um exemplo, se eu vendesse churrasqueiras. Então é isso, a pesquisa ela ajuda de verdade a gente a ter uma visão muito clara de onde a gente está investindo o nosso tempo, recursos, dinheiro dentro de um negócio, quando a gente E é engraçado, né? Porque se a gente parar para pensar, normalmente os empreendedores eles pulam essa etapa. Porque o empreendedor ele tem um senso muito interessante de sonho, objetivos, ele quer fazer as coisas, ele quer resultado, ele acaba pulando uma das etapas mais importantes, que é a etapa da pesquisa.